Para celebrar 4 décadas de produção de um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, a editora Reformatório acaba de lançar Menalton Braff, 40 anos de literatura. Organizado por Roseli Braff, o livro é uma antologia de contos do escritor gaúcho radicado em São Paulo, que conversou com Entrelinhas sobre sua trajetória. Roseli, como é que surgiu a ideia de celebrar os 40 anos de literatura do Menalton Braff? Em 84 foi o ano em que o Menalto, ainda Salvador, publicou os primeiros livros, um de contos e o romance. E aí eu pensei que 40 anos na labuta da literatura no Brasil mereciam uma comemoração. Como ele tem 5 livros de contos, eu pensei em selecionar contos destes 5 livros e montar um volume. Modestamente falando, eu acho que são os melhores contos que estão aí. Menalton Braff, você está lançando uma antologia de contos intitulada 40 anos de literatura, organizada pela Roseli Braff. Mas em 1984, quando começam esses 40 anos de literatura, você tinha outro nome, você assinava seus 2 primeiros livros com pseudônimo, Salvador dos Passos, né? Por quê? Em 1964, eu estava na universidade e nós fazíamos um movimento quase que diário contra a usurpação do poder que foi feito pelos militares. E com isso eu fui condenado. Eu fui condenado, mas não fui preso. Eu escapei. Eu escapei de Porto Alegre e vim parar em São Paulo. Só que eu não podia usar meu nome verdadeiro porque ele tinha saído em jornais. Quando eu tive essa necessidade de não usar o meu nome porque eu ainda estava, sei lá, para ser preso, né? Então eu escolhi o nome desse bisavô, que era uma pessoa bem rústica, uma pessoa da roça e que gostava de poesia. O que dos primeiros livros escritos como Salvador dos Passos a gente encontra nos livros A Partir de A Sombra do Cipreste? A linguagem, a atmosfera, essa atenção, que é uma característica da sua literatura, ao momento, né? A sua literatura não é de muito enredo. Os enredos são meio elípticos. O que interessa é a sensação, a crispação do momento, a descrição que é ao mesmo tempo exterior e interior, né? Sim. É algo que é transversal na sua obra, embora alguns livros tenham um desenvolvimento de enredo maior. Mas, em geral, a tônica é essa, né? Engraçado, é assim que eu gosto de ler. Nesse sentido, em todos os sentidos literários, para mim, o grande romancista brasileiro é Machado de Assis, o maior, na minha opinião, o maior. E é alguma coisa assim que, lendo o Machado de Assis, é uma coisa que a gente vai se impregnando daquilo, de trabalhar a interioridade, trabalhar mais o que está por dentro do que a ação visível, né? Mais o invisível do que o visível. Na Muralha de Adriano, eu quis falar assim das muralhas, os impedimentos. Às vezes a muralha sou eu mesmo que me imponho uma muralha. Existem as muralhas verdadeiras, né? As muralhas físicas, materiais, né? E falando em muralhas reais, enfim, sociais, econômicas, a gente também tem livros em que essa perspectiva centrada nessa interioridade, nessa subjetividade que você elabora, livros que tratam de questões mais, vamos dizer assim, factuais, né? Eu vou pensar num livro aqui, por exemplo, como Além do Rio dos Sinos, que foi o livro que teve o prêmio mais importante, que é o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, que é um romance, de certa maneira, dentro da sua obra, o mais social, de alguma forma. Sim. Né? E é um retorno também ao Rio Grande do Sul, né? Chegou uma hora que eu tive vontade de voltar a uma região que eu não visitava desde os 10, 12 anos, por aí. E era a região de onde saíram os meus pais, os meus tios, meus primos, todo mundo, meus avós, eram todos dessa região. Do Rio dos Sinos. Do Rio dos Sinos. A diferença
do nível o padrão de vida das pessoas da várzea comparando com as pessoas do morro. Então, a questão social lá no Rio dos Sinos é uma questão geográfica, porque no morro não dá nada, é só pedra, mato, urze, é muito difícil. Foram coisas assim que eu percebi nessa viagem, né? Eu não pensava em escrever um livro, né? Mas eu cheguei em casa, sonhava com aquilo, eu pensava naquilo. Eu pensei, tem um jeito de me livrar dessa história, é contar como foi essa viagem. Você é um escritor de linguagem, né? É um Sim. escritor que a gente, assim, desde a primeira linha, percebe um trabalho com a linguagem, uma densidade, uma intensidade na sua linguagem que é característica de todas as suas narrativas. Focando mais no livro que te deu maior visibilidade, a partir do qual você se tornou o autor mais conhecido, A Sombra do Cipreste, o que mudou na sua escrita, na narrativa curta, desde este livro até hoje, até o último livro de contos? Esse livro foi uma inflexão do meu pensamento literário. Eu comecei a me preocupar muito com a expressão. Antes eu me preocupava muito com o conteúdo. Na realidade, o que caracteriza a literatura é a preponderância da expressão sobre o conteúdo. Uhum. Antes eu escrevia, mas eu estava muito mais preocupado com... Eu era meio panfletário. Uhum. Neste livro eu pensei, não, aí eu não estou fazendo literatura, eu estou fazendo panfleto. Essa mudança de atitude é que veio acontecer na Sombra do Cipreste. Eu acho que, principalmente no conto, em certo sentido também no romance, mas principalmente no conto, nada pode ser ornamental. Uhum. Tudo tem que ser funcional. Mesmo a descrição tem que ser funcional. Ela tem que colaborar com o desenvolvimento do tema, com o desenvolvimento da história. A descrição tem que ter um sentido, além de ser apenas uma descrição. E é isso que eu procuro fazer, né? Mesmo nas descrições, sempre você vai perceber que está ligada à narração, está ajudando a narração ou está ajudando o tema, o desenvolvimento do tema. Alguma função tem que ter. Em maio desse ano, faleceu aos 92 anos a escritora canadense Alice Munro, que foi celebrada durante boa parte do século XX como uma das principais expoentes do gênero da narrativa curta, dos contos, que muita gente coloca como se fosse menos importante, menos complexo do que o gênero dos romances, mas que, na verdade, quando bem feito, pode ser tão potente, tão devastador e tão cheio de sutilezas como O Maior dos Calhamaços. Essa não é uma escritora muito conhecida aqui no Brasil, infelizmente. A obra dela demorou para chegar aqui. Depois de 2013, quando a Alice Munro foi condecorada com o Prêmio Nobel de Literatura, várias editoras se interessaram em traduzir as obras dela, publicá-las aqui no Brasil, mas esse não é um trabalho que está completo. Esse livro, por exemplo, Vidas de Meninas e Mulheres, foi o segundo que ela publicou, foi no ano de 1971, mas só está chegando aqui para os leitores brasileiros agora. E diferentemente dos outros livros dela, que são todos coletâneas de histórias curtas, esse aqui é o único exemplar de romance que ela escreveu durante a vida. Mas é um romance que gostaria de ser conto, na medida em que cada um dos episódios, cada um dos capítulos poderia ser lido de maneira independente. E esse também é considerado um dos textos mais autobiográficos da Alice Munro, então pode ser uma excelente dica para começar a conhecer a obra dela, já que a gente conhece assim a história da vida dela, principalmente da juventude, da passagem da infância para a vida adulta, que ela passou lá no Canadá, numa região rural da província de Ontário, uma infância não passando muita necessidade, mas sem nenhum luxo. A mesma coisa acontece com a personagem principal dessa história, uma garota chamada Del, que é muito inspirada na própria Alice quando criança, uma menina que tem uns 12 anos de idade quando a conhecemos e está vivendo
as agruras da juventude, da adolescência, da descoberta da sexualidade, do relacionamento com os amigos, da difícil relação com a mãe, que é uma pessoa fascinante, uma mulher com uma cabeça incomum para aquela comunidade religiosa e conservadora onde elas moravam, e que exerce ao mesmo tempo fascinação na filha, mas também uma boa dose de vergonha. Afinal, ela é uma adolescente. Vidas de Meninas e Mulheres, então, pode ser classificado como um romance de formação, um gênero literário muito popular e que ressoa com todos nós, porque todos nós já atravessamos durante a nossa vida conflitos e dilemas vividos por esses personagens adolescentes que estão crescendo. É um livro delicado e muito bem escrito, e com personagens que são imperfeitos. Mas todos esses personagens nos comovem, e nos comovem justamente por terem tanta humanidade. Com tradução do latim por Raimundo Carvalho, Bucólicas é a obra em que o poeta Públio Marão Virgílio, autor do épico Eneida, celebra o mundo idílico dos pastores, tendo como pano de fundo um momento de crise do mundo romano. Sobre a Certeza é o livro póstumo, publicado em 1969, a partir das notas do filósofo austríaco naturalizado inglês Ludwig Wittgenstein, em que o autor do Tractatus Lógico-Filosóficos explora relações entre lógica e linguagem, certeza e verdade. Vencedor do prêmio Goncourt, Velar por Ela é o romance de Jean-Baptiste Andréa, em que o escultor de origem pobre rememora seus encontros e desencontros amorosos com a filha de uma família abastada, à época do fascismo italiano. E Inventário reúne poemas da escritora e tradutora Francesca Cricelli, brasileira radicada na Islândia, que compõem um diário de viagens intertextuais pela geografia e pelo corpo da linguagem. Depois do intervalo, uma conversa com o professor de Letras Clássicas João Ângelo Oliva Neto sobre a edição do Livro de Catulo. O Entre Linhas volta já. O Entre Linhas conversou com João Ângelo Oliva Neto, professor de Letras Clássicas na USP, sobre o Livro de Catulo, monumental edição bilíngue de um dos principais nomes da poesia latina. Um livro que abre o universo dos temas e das formas de fazer literatura na antiguidade. João Ângelo, você acaba de lançar pela EDUSP o Livro de Catulo, com traduções e estudos críticos, notas bastante didáticas, reunindo a produção poética desse escritor, esse poeta da Antiguidade Latina, que é o Catulo. Quem é ele, para quem não conhece esse autor tão importante, mas que talvez não tenha a mesma repercussão de autores mais recentes? Caio Valério Catulo, poeta que nasceu em 84 a.C. e morreu talvez em 54, ou seja, viveu 30 anos só. Morreu muito jovem. Há a hipótese, que eu avento no livro, de que ele tenha vivido mais. Ele era de família rica, veronês. Os antigos escritores do tempo de Augusto eram financiados por Augusto. Catulo não é do tempo de Augusto, é uma geração anterior. Ele não é do tempo de Virgílio, do tempo de Horácio, ele é mais velho. Tá? Não vivia do que escrevia, ele vivia do que ele possuía. E escrevia com liberdade. A gente, quando começa a ler aqui as suas traduções, a gente percebe que há uma variação formal muito grande. E também de ênfase. Às vezes é uma coisa meio satírica, meio de agressão. Sim. Tem um lado licencioso, fecenino, erótico. Tem também algo que lembra um pouco uma descrição épica, em poemas mais longos. O quanto é importante entender as formas poéticas desse tempo para se ler proveitosamente a poesia de Catulo. Essas formas poéticas eu gosto de chamar como os antigos chamavam. Tá certo, fala formas. São gêneros. Gêneros da poesia. Tá? A poesia, em geral, é um gênero, que não é o da prosa. Mas no interior da poesia há gêneros. Catulo pratica vários. Então ele pratica o gênero lírico,
que de certa forma corresponde um pouco, não coincide, mas inclui o que nós achamos hoje que é lírica. A lírica antiga era mais ampla. Catulo é praticante desse gênero. São os poemas amorosos e eróticos, alguns deles. Ele pratica um gênero chamado elegia, tá? Que é vizinho da lírica. Hoje se confunde com a lírica. Ele pratica uma poesia, que é essa satírica que você diz, chamada iâmbica, que é o iambo ou jambo. O jambo está na raiz da origem da sátira. Tá? Aí ele é agressivo, aí ele é invectivo, aí ele é fecenino. O Catulo é muito diverso de si mesmo, conforme o gênero que ele pratica. Tudo é dizível para os antigos. Eu resumiria assim. E Catulo diz, mais do que os poetas que vieram depois dele, que muito curiosamente assim tem um ethos poético de pessoas que parecem mais velhas do que ele. A ideia do indivíduo é uma coisa mais moderna, mais, enfim, pós-barroca, pós-romântica, enfim, e nos habituou a pensar na poesia como expressão de um eu profundo. E aqui não. Mesmo quando ele está falando de sentimentos, tudo isso é exteriorizado e público, né? Exatamente. É em diálogo. É uma coisa que não está falando de alguma coisa do indizível que, de repente, é expresso com muita dificuldade. Não há na poesia antiga esse indizível, o nebuloso. Então, a poesia antiga não tem aquele sentido de ambiguidade, no sentido de você não saber do que ele está falando. Mas eu costumo falar que Catulo é superior porque ele tem várias vozes. Há um poema dele que é o 64, é o mais longo poema dele. Tá? Tem 408 versos. Hoje chamado, esse nome não é como os antigos o chamavam, mas hoje a crítica chama epílio. Epílio quer dizer pequena épica, porque é um pequeno poema épico, não um grande poema épico como Virgílio e Homero, mas é épico. Ele tem o dizer épico, é elevado. Os termos são, digamos assim, os termos que ele usa são arcaizantes. A forma de dizer é vetusta, é grave, que é completamente diferente do dizer dele num poema de circunstância e num poema erótico. Isso é fascinante em Catulo. Ele domina várias vozes. Por isso que é difícil dizer, aferir a personalidade do poeta segundo os poemas. Ele atende a um eu, a um sujeito lírico, um sujeito poético, um sujeito iâmbico, que é a persona de cada gênero e de cada poema. Então, é muito difícil dizer quem era esse Catulo como personalidade. Ele pilota as máquinas que são os gêneros. Os gêneros são máquinas poéticas. Tá? Uma máquina é diferente da outra, porque os gêneros são diferentes um do outro. É um livro que tem aprofundamentos para especialistas na poesia latina, mas é muito didático para quem não conhece nada e quer ler pelo prazer de ler, mas com notas de rodapé que contextualizem quem são as personagens citadas, né, pelas poesias, os contextos históricos, alguns termos bastante específicos que ali surgem. Eu gosto de falar que esse livro, primeiramente, não é voltado aos meus pares. Eu faço uma brincadeira, ele é voltado aos meus ímpares. Os meus ímpares são justamente os leitores não classicistas. São leitores, ou seja, são literatos, pessoas que gostam de literatura, gostam de poesia, então eles leem poesia em português, eles poderiam ler em outras línguas, mas não o latim. Então eu traduzo para eles. É por causa deles, desses leitores, que eu sou tradutor. Porque ninguém é obrigado a saber latim, ninguém é obrigado a saber grego. Agora, as pessoas podem querer saber, podem querer ver poemas gregos e latinos. Esse é o meu trabalho, é traduzir, mas também comentar, porque os poemas falam muito de outras coisas. Não há quase poemas de Catulo que não aparece uma palavra em caixa alta, um substantivo próprio, que é ou um lugar, ou uma pessoa do mito, ou uma pessoa da história. E agora você vê uma entrevista com Sevane Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, sobre a programação e as atrações da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começou neste fim de semana. As novidades da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo são muitas. Nós ampliamos a programação, ampliamos também agora com o novo Distrito Anhembi, o tamanho do pavilhão, serão 75 mil metros quadrados. Nós ampliamos também a praça de alimentação, toda a parte de atendimento ao público, para um melhor fluir. E
temos 13 espaços oficiais na programação cultural do evento. Nós esperamos mais de 600 mil visitantes de todas as idades. Nós temos cerca de 700 autores, entre brasileiros e estrangeiros, sendo que 95% são autores brasileiros, autores consagrados e autores também que estão começando a sua carreira literária, o que é muito importante. Esse ano nós teremos o Espaço Ziraldo, que é uma homenagem ao nosso querido autor e cartunista que faleceu no início desse ano. Nesse espaço acontecerão autógrafos, sessões de autógrafos. Será um espaço administrado pelas próprias editoras que trarão seus autores. Eu vou indicar para vocês um livro bem legal, que é o Dia em que Apagaram as Luzes. Ele fala sobre uma tragédia que teve na Argentina parecida com aqui no Brasil, da Boate Kiss, só que a Camila Fabri ela escreve com um pouquinho mais de lirismo. Então ela pega toda essa tragédia, eu vou te dizer que ela transforma em uma coisa bonita, mas ela consegue mostrar um outro lado da situação. E consegue narrar de uma maneira muito leve o que está acontecendo na Argentina também com essa crise econômica dos dias de hoje. Indicação da nossa. A minha sugestão é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse é um livro muito especial para mim, porque tem um trecho específico que ele tá numa cabana, tentando se esconder da família que ele tá observando, né? O monstro. E ele se olha no espelho pela primeira vez e ele se assusta com a imagem que ele vê. E eu acho que isso reflete um pouco de cada um de nós quando a gente se depara com o nosso próprio narcisismo, ou com a gente se olha para dentro pela primeira vez e a gente se assusta com o que a gente vê. Já que no Entre Linhas de hoje falamos do poeta romano Catulo, a gente termina lembrando de uma das referências dos estudos clássicos no Brasil, o professor, poeta, ensaísta e tradutor Antônio Medina Rodrigues, autor de As Utopias Gregas, que nasceu em 1940 e morreu em 2013 em São Paulo. Até a semana que vem. A palavra natureza para os gregos era uma significação muito ampla, era a palavra physis, que é a mesma palavra que hoje aparece na palavra física, que é physis, né? E para o grego isto era toda e qualquer coisa que tivesse algum efeito sobre a vida, sobre a percepção do homem. De maneira que uma ideia também podia ser natureza, desde que essa ideia comovesse, ou arrebatasse ou encaminhasse a vida. Conforme foram surgindo as técnicas que constituíram o progresso e o desenvolvimento das cidades, foi preciso nomear de maneira mais específica as grandes regiões da vida. Então, por exemplo, a política, que é diferente da natureza, a natureza, que é diferente da economia, a economia, que é diferente da história.